sou o Everson Caetano do terceiro ADM e eu vou falar um pouco sobre a ditadura militar. A ditadura militar é um regime político na qual membros das Forças Armadas centralizam um poder político administrativo no poder de Estado, negando a maior parte dos cidadãos a participação e a decisão nas instituições estatais. No Brasil, o período mais recente de ditadura ocorreu entre os anos de 1964 e 1985, com o argumento de evitar a realização de uma ditadura comunista no Brasil. Bom, a ditadura militar ela segue vários princípios e segue uma linha ditatorial onde apresentam os fatores de governantes absolutos, que não aceitam a opinião e que se movem ao meio da agressividade muitas vezes. Defendida pelos militares com ação revolucionária, a ditadura vigorou-se no Brasil por ser caracterizada como uma ditadura civil-militar. Isso em decorrência da efetiva participação dos setores importantes dos empresários brasileiros, principalmente os ligados a grandes bancos, federações industriais no país. A ditadura ela se move bastante pelos meios políticos, mas com esse medo imposto. Então acaba que as pessoas que são obrigadas a participar das ditaduras, elas não são pessoas que vão se negar ou dizer não para ordem ditatorial. Então, muitas das vezes, pessoas que querem expressar a sua opinião, ou pessoas que vão moldar ou circular esse regime militar, acabam por ser desaparecidas. Na época era muito comum isso acontecer. Muitas músicas brasileiras representavam isso, muitas músicas da época, inclusive. É, Tem uma música que cita uma frase que eu não vou. Então é melhor que Cálice. Cálice seria o nome da música e faria referência ao cálice, de ficar quieto. A ditadura civil-militar no Brasil foi marcada pela extrema violência na qual foram combatidos com opositores do regime. Prisões arbitrárias, torturas, estupros, assassinatos foram realizados pelas forças militares e pelos policiais do Brasil. Desde o primeiro momento, direitos políticos foram cassados, instaurando ainda um regime de censura em diversos meios de comunicação e expressões literárias e artísticas, como eu tinha dito. Atos institucionais, foram 5 presidentes efetivos do período, do Castelo Branco, Costa Silva, Medigé, João Figueiredo, entre outros. A economia é um dos pontos extremamente positivos da ditadura, não que a ditadura seja uma coisa boa, mas que foi inegável foi que o Brasil chegou a ser uma potência. A economia brasileira se tornou foi conhecido como um intenso crescimento econômico, industrial e agrícola, principalmente em decorrência à grande soma de investimentos realizados. Então, enquanto por um lado a gente tinha um governo que não era livre, um governo que. Não que esse seja, mas. Um governo que não era livre, um governo que a expressão e a opinião eram censuradas e que o não era uma opção, a gente tinha o outro lado que era a parte econômica e o crescimento econômico do Brasil, tanto nas partes agrícolas quanto na decorrência da soma dos investimentos realizados pelo Estado. Então, enquanto por um lado a gente decaía, por outro a gente crescia. Uma via de mão dupla que não valia a pena. Mas para o Brasil, em questões econômicas, foi muito bom. Agora falando sobre o processo de retomada da democracia, houve um ponto em que a ditadura acabou. Então, a partir de 1974 foi iniciado um processo de abertura lenta e gradual, que pretendia restaurar as liberdades políticas e democráticas representativas. Em 1979 foi decretada uma anistia aos presos políticos e aos exilados, permitindo que ainda fornecessem de novos partidos políticos.
Em 1978, intensas greves ocorreram na região da ABC, e o que atribuiu muito para o enfraquecimento do regime. Então, em contrapartida, enquanto a gente estava decaindo no quesito de liberdade, no quesito de expressão, a gente estava subindo economicamente, mas houve um momento em que isso teria que ser cessado, que teria que acabar. Inevitavelmente isso aconteceu, e aconteceu tendo essa anistia, e junto dessa anistia o Brasil foi se recuperando de um golpe, de uma ditadura. E essa recuperação tirou muito do Brasil, jamais do que o Brasil já não tinha. Então, o esgotamento final do regime militar aconteceu principalmente em decorrência à realização de inúmeras manifestações em massas principais da cidade brasileira pedindo a realização de eleições diretas dos presidentes da República, o que foi o estupim para o fim da ditadura. Agora, falando um pouco sobre, apesar das manifestações, os militares não realizaram a eleição direta. Em 1984, Tancredo Neves foi eleito presidente do Brasil pelo Colégio Eleitoral. Entretanto, sua morte poucos antes da posse levou ao governo de José Sarney, o primeiro presidente civil do Brasil após 21 anos de ditadura militar. Então, uma história construída em ditadura e uma história construída em escravidão de muito tempo atrás prejudicam não só culturalmente, mas como a integridade moral do país. Acaba acabando com a moral, acaba destruindo muito do interior, mesmo que isso fortalecesse a economia, mesmo que isso tornasse o Brasil um país de talvez segundo mundo, elevando ainda mais as potências do Brasil. O Brasil o país, o Brasil é um potencial, então acaba se tornando um desperdício na mão de partidos que tomaram conta de muito poder por muito tempo e que não valeu a pena, obviamente, nenhum deles. Apostar para que lado você quer ir de um jeito muito burro de acabar condenando o país. Então, assim, mirando para a esquerda, mirando para a direita, nenhum dos dois vai estar mirando para frente, como dizia um filósofo que eu gosto muito. Então, é bem esclarecedor falar sobre ditadura civil-militar, mostra como o nosso país ficou fragilizado por conta disso e como pessoas tiveram que lutar para retomar os nossos direitos. Mostra que a ditadura não teve só lados ruins, teve o lado econômico, mas como eu disse, não valeu nada a pena. Bom, essa é só a minha opinião e é isso. Muito obrigado por ter escutado até aqui.